Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Reage Carlos. Estou de volta, eu estava de viagem. Tem muitos conteúdos que eu quero assistir com vocês. Afinal, eu estava de viagem há muito tempo, tá? Eu apenas programei vários reacts aí pra vocês assistirem nesse tempo. Me preparei, mano, me preparei. E olha só, um assunto que eu tava querendo muito fazer vídeo sobre é novamente visitando aquele assunto da dublagem perfeita, de acordo com alguns, de Naruto, né? E caras, olha, antes de a gente começar, pra você, eu quero falar com você exatamente, que defendeu essa dublagem como se tudo que eles fizeram ali fizesse um sentido, como se tudo que eles fizessem ali tava tudo bem, porque não pode criticar a dublagem, foi por causa de críticas que a dublagem de Naruto parou, né? Então a gente tem que apenas elogiar. Pra você que acha que voz grave no original não deve manter grave na dublagem, para você que acha que o ânimo que o personagem fala não precisa manter, afinal de contas são interpretações diferentes de diferentes países, então se o personagem perdeu a mãe dele, ele não precisa gritar o tanto que o japonês gritou, ele pode gritar menos, afinal o japonês grita mais, então o brasileiro não precisa soltar tanto. Enfim, para você que discordou de mim, já de cara, né, enfim, teceu seus comentários, eu quero te perguntar uma coisa, cara, pra começar, porque eu vi muitos argumentos tão patéticos que eu vou começar aqui a destrinchar algum deles. E você aí que tá assistindo, vê se você consegue entender o meu ponto aqui, assim, no que eu vou te perguntar. Você queria saber a opinião sobre o que eu vou te perguntar agora. Você pode falar que um filme é ruim? Você pode falar? Assistiu um filme e falou, e achou assim, cara, esse filme é ruim. Você pode? Ué, como assim você pode fazer isso? Porque são artistas ali envolvidos, né? Eles têm uma percepção diferente da sua. Eles têm um trabalho de anos e anos pra produzir aquele filme. Como assim você pode dizer que esse filme é ruim? Aliás, primeiramente, quem é você pra falar que aquele filme é ruim? Como você pode dizer que Madame T é ruim? Você não pode falar isso, porque afinal de contas, você não é um roteirista, você não é um diretor, você não é um ator. Quem é você pra falar que Venom 2 é ruim, que Esquadrão Suicida é um filme ruim? Eu acho que não faz o menor sentido. Você só poderia criticar se você fosse um roteirista, estivesse trabalhando como roteirista há anos, e aí você poderia ter a sua crítica apenas em relação ao roteiro. Você não pode falar da execução, da atuação e de mais nada, porque você tem que estar no lugar de fala. Não é isso que vocês pensam? Primeiro, pra vocês verem o quanto que isso não faz o menor sentido, caras, a gente tem sim que opinar, porque vocês têm que lembrar de uma coisa que parece que vocês esquecem. A dublagem, um filme, uma série, uma produção audiovisual, os efeitos, as vozes, tudo isso é um produto do entretenimento. Você literalmente paga, você compra a expressão artística de alguém. Você compra o trabalho artístico de alguém. Seja ele no roteiro, na direção, na voz, e a dublagem se encaixa aí também. Você acha que você não paga pra dublagem? Você acha que é dublagem de graça? Você acha que é um favor que eles estão fazendo pra gente? O estúdio falou assim, tô sem nada pra fazer, vou fazer de graça aqui pros fãs que amam tanto. Não, gente, eles são pagos pra isso. E claro, óbvio, eles têm que ser pagos. Então, devido a isso, a gente fica numa situação em que não podemos criticar. Eu não concordo. Eu entendo o seu pensamento, afinal, eu já pensei assim também. E é curioso, né? Tem gente que fala que eu tô sendo hater da dublagem. Ai, baba-ovo de japonês. É engraçado você falar isso, sabe por quê? Há um tempo atrás, eu falava isso, por exemplo, do Marcos, né? Eu, por exemplo, defendo a dublagem do Naruto clássico por um motivo muito específico. Eu sei que ela não é perfeita, eu sei que ela tem escalações que não são perfeitas, só que a gente tá falando de uma época onde o acesso à informação, ao conteúdos de outro país, o acesso a eles poderem ver em japonês, porque se eu não me engano eles dublaram tendo em base uma outra língua no clássico, não sei se foi espanhol ou inglês, enfim, o acesso à voz original daqueles personagens, a importância daqueles bordões, a importância daqueles poderes e o entendimento do que pode ser traduzido e do que não pode ser traduzido e de que vozes que funcionam lá que não poderiam funcionar aqui, não era tão difundido, entendeu? Então eu consigo compreender o cara que vai dublar o Naruto clássico lá naquela época, lá, eu não sei nem como foi dublado, eu acho que foi em 2005 por aí, ele não saber que o Chidori é um poder muito... Chidori ou é o Haikiri? Eu acho que é o Chidori. Ele é um poder muito específico, muito aclamado e um nome muito marcado pra chamar de espadão. Tá me entendendo? Porque na dublagem ficou espadão. Eu acho que é o Haikiri que é o espadão, não tenho certeza. Então assim, eu consigo entender as falhas, tanto na interpretação também, apesar de que eu achar que não é tanto desculpa interpretar mais ou menos, mas como eu acho que eles pegaram em outra língua, eu entendo isso. Só que quando a gente traz pro Naruto Shippuden, galera, convenhamos, que diretor não poderia pegar o anime legendado em qualquer lugar, mas se eu escrever agora no Google, Naruto legendado, eu consigo achar, entendeu? Assistir Naruto legendado em qualquer plataforma que tiver Naruto, eu acho que vai ter legendado. Agora, assim,
vai pelo Google mesmo. Todo mundo vai achar, cara. Todo mundo vai conseguir fazer um estudo sobre como esses personagens, como essa história, como esse texto, ele deve ser transmitido para nossa língua. Isso é direção. Você não sabe o que isso cabe na direção também? O diretor, ele precisa entender o que ele tá trabalhando. Ele precisa entender o que os fãs gostam. Você acha que, por exemplo, quando eu trabalho lá no Voice, eu vou fazer uma animação de One Piece. Vou inventar qualquer coisa aqui pros personagens. Eu não conheço, eu nunca vi esse Frank aí, eu vou dizer que ele é assim. Eu não conheço esse aqui, eu vou dizer que ele é assado. Esse aqui eu sei que ninguém... eu acho que a galera gosta disso aqui, mas eu vou fazer da minha forma aqui, vou deixar eles... Não, mano, eu sei que existe um apreço sobre alguns personagens, e um apreço sobre alguns bordões, e um apreço sobre alguns tipos de vozes, outros nem tanto. Então, devido a esse estudo que eu faço na obra antes de começar a produzir, consigo entregar um negócio que agrada a maioria das pessoas. Então, assim, esse é só um exemplo, tá? Eu quero dizer que o quê? O diretor competente, ele estuda a obra que ele vai trabalhar. Então, eu não vejo assim como vocês conseguem ver isso e falar assim: tá boa, vai, para de reclamar. Tá mediano. Mano, foram 10 anos de Naruto disponível para qualquer pessoa assistir em qualquer língua, principalmente no japonês. Então, assim, como é que a gente esperou 10 anos? O diretor teve 10 anos para estudar aqueles personagens, para estudar os momentos mais marcantes, para estudar os timbres de vozes, as intenções, as interpretações, e ele não conseguiu chegar nem à altura daquilo ali. Eu não consigo aceitar isso. Se você olha ali e fala assim, tá bom, tá bom, tudo bem. Esse é o seu senso crítico, é o jeito que você vê as coisas, é o jeito que você vê até mesmo, na minha opinião, o nível de uma dublagem. O que eu quero falar com isso? Você desvaloriza mais a dublagem do que eu, na minha interpretação. Se você aceita um trabalho medíocre da dublagem, se você fala assim, já tá bom demais, ou o cara quer que os dubladores se esgoelem, o cara quer que os dubladores entreguem igual o japonês, mas por que não? Eu não consigo entender esse teu pensamento, cara. Você tá me dizendo que os dubladores brasileiros não conseguem? Eles são incapazes de gritar tanto quanto um dublador japonês? Um cara que faz a voz original em japonês? Porque assim, eu não acho. Eu, pelo contrário, por saber justamente que os dubladores brasileiros conseguem entregar um trabalho foda, que os diretores conseguem fazer uma escalação pica, um entendimento da cena maravilhoso, eu não consigo aceitar uma dublagem medíocre, principalmente de uma obra que já tá há 10 anos no mercado, em outra língua. Você consegue me entender o que eu tô tentando te falar, cara? Se você já coloca a sua régua de qualidade de dublagem lá embaixo e aceita qualquer coisa que chega a você e defende isso, é porque você acha que a dublagem não é boa o suficiente para te entregar um bom trabalho. Você acha que a dublagem brasileira, na verdade, ela é medíocre. E pra você, o medíocre já é o ótimo deles. Eu discordo disso porque eu trabalhei com dubladores, eu dirigi dubladores. Eu não tô falando só do voz, dirigi dubladores mesmo. Dubladores de estúdio, dubladores que tem um DRT. Dubladores que já fizeram papéis grandes no cinema, entendeu? Então, não tô falando só de fã-dublagem, não tô falando só da galera que trabalha maravilhosamente com voz original lá no Voice Makers, eu tô falando de dublador que tá no mercado. E sabe a experiência que eu tive com alguns desses dubladores? Foi a seguinte experiência. Teve um dublador específico que eu tava dirigindo, claro, eu tava meio nervoso, né? O cara é profissional, tá há anos no mercado, e eu ali tava sendo minha primeira direção com um profissional da área, e aí ele tava gravando esse personagem, aí ele gravava, aí eu, vamos fazer mais desse jeito aqui, aí ele gravava de novo, aí eu, putz, não tá ficando do jeito que eu imaginei. Você pode fazer mais assim? Aí ele ia lá e gravava de novo. Aí eu... ok. Vamos pra próxima fala. Por quê? Eu tinha uma insegurança de pedir pra ele gravar mais. Sabe o que esse dublador específico me falou? Ele falou assim, Carlos, se não tiver ficado do jeito que você imaginou, pode falar pra eu regravar. Se você quiser que eu regrave 20, 50, 100, 200 vezes... a gente vai ficar aqui até ficar do jeito que você imaginou essa cena. Olha só que isso, cara. Se ele tiver que ficar sem garganta em uma fala, ele vai fazer. Porque ele é um fucking profissional. Não tem essa de tipo assim, tá mediano, mais ou menos como você imaginou. Então vamos pro próximo. Não, vai ficar do jeito que você imaginou essa cena. Ou seja, é um entendimento que você tá trabalhando com um profissional. Aquilo ali instalou minha cabeça na hora. Aquilo ali me fez pensar, caraca, eu não tô trabalhando com uma pessoa que não quer trabalhar, eu tô trabalhando com um profissional da área que ama o trabalho dele. Então ele vai entregar o melhor dele dentro do que ele tá entendendo do que eu tô me expressando. Então existe uma comunicação aí muito grande entre diretor e dublador. O dublador tem que ter a disposição pra entregar o melhor dele, porque é um papel, ele tem que entregar, cara. Eu não aceito isso que vocês falam, cara. Sinceramente, eu não concordo. E se um dia eu for diretor de dublagem, provavelmente eu não vou ser, porque eu tô me queimando aqui, né, falando mal de dublagem. Mas dá dublagem ruins, tá? Eu tô falando das dublagens que não são boas. Isso é outra coisa que eu vou entrar em outro ponto, né? A galera entendeu que eu odeio dublagem. Vocês são uns bocós, cara, sinceramente. Vocês que entenderam isso. Mas tudo bem, eu perdoo vocês, porque vocês comentam no vídeo e engajam. Então continuem aí falando merda, porque isso é muito interessante. Mas
Mas assim, isso me ajuda, isso monetiza o meu canal. Mas assim, existe a comunicação entre o diretor e o dublador. O diretor, ele é o principal elemento na hora de entregar uma dublagem de qualidade, gente. Porque o diretor, ele é o cara que quando um dublador vai lá e grava Amaterasu, quando a cena era pra ser um Amaterasu, o cara que aceita um Amaterasu e fala assim, opa, ótimo, vamos pra próxima fala. Esse cara é o culpado da dublagem ter saído mais ou menos. Tá me entendendo? E assim, eu não conheço o diretor que fez aí a dublagem de Naruto Shippuden dessa nova versão. E tá tudo bem, se foi um trabalho assim que ele entregou o melhor dele, pô, mano, que pena, sabe? Eu não achei que foi um trabalho que chegou aos pés do original. E eu acho que devia sim chegar aos pés do original, porque temos tempo aí pra gravar, temos tempo pra estudar os personagens. Enfim, não vou nem ficar repetindo. Mas assim, eu quero dizer, quando a dublagem ela é medíocre ou ruim, a culpa era o diretor, cara. Muitas das vezes. A não ser que, caraca, você tem um azar de ter o pior elenco da história. Você só tem Star Talent. Só essa galera que não merecia estar lá onde eles estão. Se for esse o caso, aí é outra coisa. Mas assim, quando a gente tem um elenco de dublagem que tá aí há décadas dublando, e a dublagem tá mais ou menos, sinceramente, cara, eu não consigo não culpar o diretor. Esse é o tipo de coisa, me desculpem aí, me desculpem porra nenhuma, eu vou falar o que eu acho. É o tipo de coisa que se fosse eu dirigindo, eu ia sair muito acima da média. Porque eu, depois que aconteceu esse evento aí que aconteceu com esse dublador que eu te falei, o meu jeito de dirigir as coisas mudaram. Se não vai sair do jeito que eu idealizei a cena, a gente vai ficar lá até gravar ela. Se não sair naquele dia, a gente vai gravar no outro dia. Se não sair no outro dia, a gente grava no outro dia. Entendeu? Porque a entrega das falas, as intenções da fala é tudo. Pra mim não é só um detalhe. Pra mim tem que ser ótimo, entendeu? Eu não vou aqui buscar a perfeição. Eu falei que eu gosto de ficar perfeito, mas eu exagerei. O que eu quero dizer é que tem que ficar ótimo, cara. Ótimo. Principalmente quando a gente já tem um tempo aí pro cara estudar a obra, mano. Então assim, chegamos num ponto que parece que vocês são mais haters de dublagem do que eu. Vocês aí que criticaram a minha opinião. E tá tudo bem, tá? Eu não acho nada de errado vocês criticarem a minha opinião. Eu vi gente tentando me defender ali, falando, gente, é só a opinião dele. Relaxa, galera. Vocês não precisam comprar essa briga, não. Eu entendo a expressão da galera ali. Eu também não fui leve com as palavras que eu usei. Eu realmente me expressei do jeito que eu achei cabível dentro do momento que eu tava vivendo e sentindo. Então as pessoas podem expressar da mesma forma. E claro, eu posso discordar delas. O que a galera esquece, né, é que tudo isso é um produto. E esse produto você paga. Você pagando, você pode criticar. Você pode achar que isso não funcionou. Se eu fui no cinema assistir um filme, eu posso dizer que o filme é ruim. Se eu paguei a Netflix pra assistir o Naruto, dublado, eu posso dizer que a dublagem tá ruim. E não tem nada de errado com isso. Você tem que parar com esse pensamento que eles estão fazendo um favor pra nós, cara. Eles estão sendo pagos pra fazer isso. E eles conseguem entregar um trabalho melhor. Qualquer dublador que você chegar e falar assim pra ele, cara, qual foi o trabalho que você mais entregou a sua alma? Que você acha que você mais interpretou bem? Ele vai ter uma obra na cabeça dele. Ou seja, ele sabe que ele pode fazer um trabalho melhor do que os outros trabalhos que ele fez. É assim que eu imagino, cara, pelo menos. Então assim, gente, eu vou falar uma real pra vocês aqui. Agora uma coisa minha. Eu passei muito tempo com esse medo também, sabe? De ficar, poxa, eu não vou criticar a dublagem, né? Porque eu sei que é um nicho pequeno. Eu sei que é uma galera que já é desvalorizada por um certo nível de um público, né? Por um certo grupo de pessoas, naturalmente. Só que aí, eu mudei com o tempo, cara. Por quê? Porque eu comecei a ver dublagens de baixíssima qualidade em coisas que poderiam ser muito melhores. Por questão só de desleixo. Então eu comecei a ver, se a galera não tá se importando com a dublagem, entregando qualquer nível de conteúdo, eu tô no direito de poder reclamar também. E assim, se eu for o único canal, o único cara que vai criticar uma dublagem, que vai querer uma voz grave pra um personagem grave, que vai querer uma interpretação, uma intenção parecida com a original, uma escalação que cabe com um personagem que tem uma voz muito específica, se eu vou ser o único que vai pedir isso aqui no YouTube inteiro, que seja, cara. Vai ser eu, então. E se os dubladores não gostarem, e se vocês fãs não gostarem, eu não tô nem aí, entendeu? Eu espero que, na verdade, vocês possam absorver alguma coisa do meu feedback, que vocês vão assistir, e tentem melhorar o trabalho, entendeu? Eu percebi que tem muita gente que acha mais certo eu não criticar a dublagem do que os dubladores melhorarem o trabalho deles, do que os diretores melhorarem o trabalho deles. Tipo assim, mano, não critica não. Ué, mas por que não? Não, porque já é difícil a galera fazer dublagem, eles pararam a dublagem por causa que a galera criticava muito, ué. Então é só fazer uma dublagem melhor, né? Não? Não é só isso? Não é só eles entregar um trabalho melhor? E assim, mais uma vez, eu não quero criticar aqui, em especial os dubladores, tá? Eu boto aqui muito em questão a direção. Muito questão. Assim, eu acho que é 90% culpa da direção, 10% do dublador. Porque ainda acho que o dublador pode sim ter o próprio entendimento daquela cena, por mais que ele tenha sido dirigido. Em último caso, o dublador pode recusar o trabalho. Principalmente quando é um dublador que já estava muito bem posicionado no mercado. Então assim, como eu falei lá do Wendel,
O Endo no Pain, gente, o Endo interpreta bem, o Endo pode ter passado aquele aspecto sereno, aquele aspecto vilanesco, aquele aspecto de rancor do Pain, mas ele não tem a imponência da voz que foi projetada para aquele personagem. Era uma voz pesada, era uma voz grave. Ele é o vilão principal de Naruto naquele arco, sacou? Assim, ele tecnicamente era o vilão principal até aquele momento, porque ele era o líder da Akatsuki, né? Então faz todo sentido que ele tem uma voz grave. Ele foi pensado daquela forma. Então assim, o que eu acho? Como eu falei, né? Como eu acho que pode ser também culpa do dublador em alguns momentos. Sinceramente, cara, eu não imagino que alguém apontou a arma pra cabeça do Endo e falou assim: dubla esse cara aí. Dubla ele, dubla. Você tem que dublar ele. Eu não aceitaria o papel. Se eu fosse dublador assim, como eu imagino que o Endo já é um cara que não tá passando necessidade financeira, ele não é uma pessoa que precisava daquele papel pra se sustentar e comprar sua comida daquele dia. Então eu acho que é o tipo de pessoa que poderia ter recusado aquele papel. Pelo bem melhor, assim, da obra, sabe? De poder ter olhado, ponderado e falar assim, cara, eu gravei o Pain lá no Naruto Clássico, porque teve gente que ficou usando esse argumento, ele dubla o Pain lá desde o Naruto Clássico. Você que não sabe de nada, eles só mantiveram. E sim, era pra eles ter trocado. Eu acho que você não entendeu isso, era pra eles ter trocado. Essa que era a questão. Porque ainda dava tempo, porque a gente não tinha ainda cenas longas e complexas do Pain. A gente tinha ele lá no Clássico, a gente teve ele ali no arco do Pain que acusou que ele falava uma fala ou outra, mas agora já era o momento de ter trocado. Pra melhor, trocar personagens, dubladores, é uma bosta, mas quando é pra melhor, é bom, é necessário, tá? Então assim, eu acho que o dublador, ele tem que ter também esse senso crítico, cara. De olhar e falar assim, cara, olha, eu sei o que eu posso entregar, eu sei o meu tipo de voz, eu sei como eu posso executar esse personagem, mas eu não acho que é isso que o personagem tá me pedindo. Eu sei que ele precisa de um outro timbre vocal. Agora sim, gente, se você acha que isso... Assim, se você acha que a voz do personagem dublado não precisa nem parecer com a voz do personagem original, cara, eu não sei o que a gente tá conversando aqui, eu não sei porque você tá vendo esse vídeo, porque a gente simplesmente discorda em níveis colossais. Muita gente trouxe o argumento também do Goku. Ah, mas o Goku tem voz fina. Isso é uma exceção. O quê? Mas você tá sendo hipócrita. Não, isso é literalmente uma exceção. Isso é o tipo de coisa que realmente acho que fica melhor aqui pro Brasil, pros Estados Unidos ou qualquer outro país, trocarem a voz. Porque o japonês, ele realmente tem uma coisa que eu discordo pra caralho. Olha, lá vem. O cara que baba o ovo do gringo vai falar mal, hipócrita. Não, cara. É porque vocês estão vendo tudo preto e branco. Eu acho que o japonês, ele tem um entendimento muito ruim de não amadurecer muitas vozes. Então a gente vê, por exemplo, o Kakashi, lá na primeira versão que apareceu o passado dele lá com o Obito, ele tinha a voz do Kakashi adulto. Sabe, o Kakashi adulto fazia a voz do Kakashi criança, na primeira versão lá que contava a história. Depois eles mudaram isso. Então o Kakashi de 10 anos tinha a voz do cara de 40, tá ligado? Porque é o meu personagem, então, dá pra botar ele. Eu achava péssimo, tá ligado? Eu achava assim, mano, por que o moleque de 10 anos não tem uma voz de criança? Esse é um exemplo só. Mas também tinha... O Naruto agora, o Naruto tem, 30 anos lá no Boruto, e continua a mesma voz do Naruto normal, sacou? Então, assim, desde o Naruto criança ele tem a mesma voz. Claro que a voz original ali deu uma amadurecida, mas na minha opinião tinha que ter mudado. É o que eu faria. Mas algumas coisas podem funcionar, outras coisas não. Então, assim, gente, é muito bom colocar isso em primeiro ponto aqui pra vocês, porque acho que vocês estão com um entendimento muito ingênuo do que é um trabalho artístico. Vocês estão com o entendimento que é tudo um favor pra nós e que a gente não tá pagando nada. Quer dizer, se você estiver baixando pirata aí você não tá pagando nada mesmo, né? Aí eu acho que você não tem crítica mesmo não, sinceramente. Mas assim, se você foi lá, tá pagando o negócio, tá assistindo, começou a assistir, foi ver lá a obra que você tanto esperou pra ver dublado, com 10 anos de tempo a galera estudar aquela obra e viu aquilo ali, eu acho que tá no total direito de poder reclamar. E reclamar pra quê? Pra prejudicar os outros? Não. É pra que eles possam fazer um trabalho melhor na próxima vez. Eu gosto de ver dublado. Pra surpresa de vocês aí, que o Carlos é o hater da dublagem baba ovo de japonês, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu só vejo anime dublado, você sabia disso? Eu só vejo anime dublado. Os únicos animes que eu vi legendado, que eu fiz questão de ver legendado, foi Shingeki, porque eu não gostei da dublagem, 100%, eu acho a dublagem mediana, tá? Então assim, mediana, a galera já vai ficar interpretar ruim, não. Mediana é mediana, tá ligado? Mediana é mediana, é bom, é mais ou menos, é bom, é mais ou menos, tá ligado? E que eu achei a dublagem mediana, ela tem sua qualidade. Eu achei Naruto legendado porque não tinha dublado, senão eu teria assistido dublado na época, tá ligado? Na época eu assisti quando era criança, eu assistia dublado. E eu tô pensando se teve outro, porque até Vinland Saga, que é um anime que é muito mais introspectivo e sentimental, eu vi a segunda temporada dublada também. Tem duas dublagens, né? Eu vi pela dublagem da... acho que foi da Netflix, não lembro qual foi que eu vi. Foi uma muito boa, principalmente comparada à outra.
Mas assim, então assim, eu só vejo anime dublado. Eu não faço questão nenhuma de ficar vendo ali os... O que? Eu não faço a mínima questão de ficar vendo esses trejeitos da atuação japonesa. Eu gosto até que uma dublagem tira isso e deixa mais natural. Então assim, não, gente, não, sabe? Eu simplesmente cobrei uma dublagem que eu achei medíocre. E vocês parece que não conseguem entender isso, porque ou você baba o ovo da dublagem, ou você é um hater, aparentemente, pra muitas pessoas. E é curioso também, né? Outro ponto que eu vi algumas pessoas comentando, né? Como se eu fosse, babou ovo japonês, acho que a dublagem tá uma merda. No próprio vídeo que eu falei da dublagem de Naruto, eu elogio a voz do Yamato, elogio a voz da Sakura, do Sasuke, do Kiba, falo que a escalação é perfeita, elogio a voz do Kakashi, por mais que ela seja velha, eu nem critico a voz da Úrsula, que tá prejudicada ali no Naruto. Eu acho que devia trocar, assim, não é nem apenas pelo fato dela não tá podendo entregar mais da interpretação mais semelhante ao que a voz original do Naruto tá fazendo, mas até mesmo pra ela poder descansar a voz dela, né, pra ela poder pegar trabalhos menores. Porque assim, infelizmente pelo problema que ela tá passando, ela não vai conseguir entregar o range que o Naruto vai precisar em muitas cenas. Mas eu não sei se ela tem os motivos dela pra continuar no personagem, não sei se é prestígio, não sei se realmente é uma necessidade. Mas eu, como fã ali de Naruto, como fã ali da dublagem de Naruto... Olha, ele é fã de dublagem de Naruto? Mentira, é claro que eu sou. Eu acho que devia trocar o Naruto pelo bem maior, sabe? Sinceramente. Tanto pela entrega na obra, quanto pela saúde dela. Porque o Naruto é um personagem que exige muito da garganta. Eu conheci a Úrsula pessoalmente, é uma pessoa muito gente boa. Eu entrevistei ela num evento. Foi mágico, sabe? Foi uma pessoa que eu cresci ouvindo a voz. Então, assim, eu não sei quais são os motivos dela, mas se for só o prestígio por fazer o Naruto, eu acho que ela devia trocar. Se for uma questão de necessidade, aí já é uma outra conversa. Ou seja, eu quero dizer, se ela estiver precisando daquele trabalho. Porque eu acho que é o tipo de substituição que faria melhor pra obra e para ela mesma. Enfim, então, eu não entendo essa galera que não consegue entender o que eu falo. Porque agora, eu tô falando bem calmamente, bem pausadamente, bem devagar. Mas eu entendo que essas pessoas, elas têm a cabeça um pouco prejudicada. E, infelizmente, tem esse pensamento de que certas coisas não podem ser criticadas, ainda mais quando a gente se refere à dublagem. Eu fui um desses também. E tá tudo bem. Vocês podem manter essa mesma opinião de vocês. Vocês podem vir aqui no comentário e podem deixar lá o ódio de vocês. Vocês podem dar suas opiniões construtivas. Não tem problema. De verdade, não tem problema. Porque isso vai engajar o vídeo. Quando vocês falam coisas grosseiras e dão hate, o que acontece? Mais gente vai lá comentar com vocês e vocês giram a comunidade desse canal. Então, por que você acha que eu fixei um comentário que tava sendo super rude comigo no vídeo lá do Naruto? Olha lá o vídeo. O primeiro comentário fixado não foi um cara que concordou comigo, foi um cara que na verdade foi bem grosso nas suas palavras. Então, mano, pode ficar tranquilo. A todos aqueles que concordaram comigo ou que entenderam o meu ponto, mesmo discordando, ou que discordaram completamente, mas tratou com respeito à questão, muito obrigado também. Quero que vocês saibam que eu leio os comentários de vocês. E eu vou até falar uma coisa. Pediram pra eu ler os comentários dessa galera que tava com mais likes ali no início da lista de comentários desse vídeo do Naruto. Só que eu vi que era uma galera mais ponderada, sabe? A galera que entendeu tal. E assim, se a gente tá concordando, ou se a gente concorda em discordar, né? Esse é um ponto importante. A gente concorda e fala, pô, mano, entendi o que você falou, mas eu discordo, porque isso. Aí eu olho o comentário do cara, muito bem elaborado, ele tem a opinião dele. Tudo bem, a gente discorda em discordar, então tudo bem, show. Então quando eu vou ali ler os comentários, no próximo vídeo, eu vou pegar mais essa galera que, tipo, tem esse entendimento mais simplista da questão. Porque pra gente fazer um vídeo só falando assim, a gente concorda, legal. Aqui a gente concorda, legal. Não, a gente tem que buscar debate com as pessoas que justamente são opostas a nós. Eu, Carlos, sou muito a favor disso. O que nós temos a aprender com a opinião do outro, com a visão do outro, é precioso. A gente tem que valorizar a troca de ideias. Eu não sou do tipo que vive numa bolha, sabe? E eu não quero viver em uma bolha. Então, se for pra gente discordar, se for pra eu ser convencido, se for pra eu te convencer, ou se for pra gente concordar em discordar, valeu a pena. A gente trocou pontos de vista e ideias diferentes. Então, assim, esse é o ponto, entendeu? Bem, gente, eu preferi fazer esse vídeo introdutório, eu ia fazer um vídeo lendo comentários logo agora. Eu ia começar assim, na verdade, eu já ia ler comentários. Só que é difícil não passar essa introdução toda antes. Então é isso, depois eu vou fazer um vídeo lendo os comentários. E eu vou estar sempre recomendando esse vídeo aqui pra pessoa refletir um pouco. Se a pessoa viu esse vídeo todo aqui e falou assim, não, Carlos, a dublagem é perfeita, você não pode reclamar, porque os caras estão dando o melhor deles, foi porque você reclamou que os caras pararam de dublar, então é isso. Eu acho melhor você parar de reclamar do que eles melhorarem o trabalho deles. Se você acha isso no final das contas, cara,
acabou a nossa conversa, sabe? A gente concorda em discordar. Agora, se você pode refletir um pouco e pensar sobre... é verdade, é um produto, né? É verdade, tem dublador que se entrega mais. É verdade, um diretor pode estudar a obra que ele tá trabalhando para ele entregar um trabalho à altura daquela obra. Ele pode estudar aquela peça de interpretação para que ele possa entregar a mesma intenção que os atores daquela obra entregou. Então, assim, sabe uma coisa que eu me lembro aqui, até antes de encerrar? Sabiam que o filme O Iluminado, do Jack Nicholson, pesquisa aí, O Iluminado, você vai ver, você conhece já, daquele hotel lá e tal. Sabia que esse filme, ele recebeu uma carta do diretor? Sabia que o Stanley Kubrick, ele mandou uma carta pro diretor de dublagem desse filme? O diretor americano lá dos Estados Unidos mandou uma carta, eu não sei se ele é americano, tá, mas entendeu o que eu quis dizer. Ele mandou uma carta pro diretor de dublagem brasileiro, parabenizando-o pela dublagem excelente. Imagina uma porra dessa, cara. Imagina uma porra dessa. O cara que concebeu a obra, ele viu a dublagem brasileira e ele achou tão foda que ele mandou uma carta parabenizando o estúdio de dublagem. Parabenizando o diretor. Tipo, cara, você pegou a visão. Você entendeu a ideia. Você entregou exatamente o que eu imaginei desses personagens. O seu trabalho de dublagem transpareceu a interpretação dos atores que eu dirigi. Pra mim, se isso aqui não é o máximo de prestígio que um dublador ou um diretor pode chegar na carreira, eu não sei o que é, velho. O dono da parada chegar em você e falar assim: caraca, cara, que dublagem foda. Você entendeu a visão. Você passou os sentimentos que eu imaginei pra essas cenas. Eu acho isso foda, cara. E eu fico pensando, será que as dublagens de hoje em dia receberiam uma coisa assim? E eu não sei. Claro que o Stanley Kubrick, ele era um ponto fora da curva, mas ainda assim é um ato que demonstra que a dublagem pode ser bem concebida, ela tem ótimos profissionais e elas podem ser abraçadas até mesmo pelos criadores da obra. Então não acho que a dublagem tem que entregar um trabalho medíocre, até porque a dublagem brasileira é foda. A dublagem brasileira pode entregar a melhor dublagem de todos os países. É isso que eu tô te falando, a dublagem brasileira tem potencial para ser a melhor dublagem de todos os países. Inclusive, houve muito esse bordão, né? Que inclusive o Nelson Machado questionou bastante. Nelson Machado é o dublador do Kiko. Que é o quê? Muita gente fala assim, a dublagem brasileira é a melhor do mundo. É a melhor do mundo, como você pode falar mal dela? Ué, você já assistiu esse filme aqui em francês, espanhol, em alemão, em russo? Você assistiu o filme inteiro, dublado em várias línguas, assim, você entende as intenções de cada fala, como eles entregam certas piadas, como eles entregam certos timings, como eles entregam certas intenções na cultura deles? Não tem como a gente dizer isso, gente. Não tem como a gente definir uma coisa dessa. Não há nenhum tipo de premiação sobre dublagens de países. Então, assim, calma, sabe? Calma. A dublagem brasileira é muito boa. Ela tem dublagens muito boas e tem dublagens péssimas. Tem dublagens medianas. Eu assisti uma dublagem recentemente, eu não vou nem falar qual, mas quem me acompanha no Instagram sabe. Eu assisti uma dublagem de um filme que eu queria ver muito, porque eu tinha visto cenas em inglês e tal. Eu falei, vou assistir esse filme lá. Infelizmente só tinha dublado, porque eu fui querendo ver em inglês, justamente porque eu vi a interpretação em inglês, eu falei, cara, que tá muito bom isso. Só tinha dublado, eu falei, ok, vamos lá ver como é que vai ser essa interpretação dos personagens. E foi uma das piores dublagens que eu já vi na minha vida. Mas piores dublagens que eu já vi na minha vida. Tão ruim que eu saí do cinema, no meio do filme. Eu não terminei esse filme porque eu falei, cara, se eu continuar vendo com essa dublagem, eu vou arruinar a minha experiência nesse filme. Eu não vou poder assistir ele pela primeira vez tendo total ideia do que queria ser transmitido aqui. Então é sobre isso. Existem dublagens ruins, medianas, boas, excelentes, ótimas, incríveis, perfeitas. Existem. Então, gente, para com isso. Para com isso. Bora ser mais crítico. Bora ser mais... Você pode criticar, não tenha medo. Nenhum dublador vai te morder. E se algum dublador for lá fazer alguma opinião sobre você, sinceramente, pense bem que tipo de pessoa você quer ser na hora de conversar com outras pessoas. Você vai ficar recuado, você vai manter sua opinião, você vai ouvir o ponto de vista do outro e ter segurança suficiente para discordar, ou você vai se sentir oprimido, ou você vai se sentir na defensiva. Mano, eu vou dar minha opinião sincera, cara. Eu vou ser honesto, eu sou um cara honesto e eu sou sincero. Se eu não gostei, eu vou falar. Houve épocas que eu me continha mais. Houve épocas, realmente, quando eu era mais novo ali, eu ficava com mais medo ali de poder expressar o que eu acho. Mas se eu for o único aí contra a maré sobre alguns assuntos, eu vou ser, cara. E tá tudo bem, Eu não tenho problema nenhum com isso agora. E é isso, rapaziada. Esse é o meu vídeo, falei de maneira muito mais calma, quero que vocês consigam me compreender. E eu acho que é um vídeo necessário para depois a gente ler os comentários desse vídeo de Naruto. Me fala o que você acha sobre isso. Se você é o hater, se você é o Kaba, me fala aí o que você achou disso. Cara, se você só achou uma merda de novo, comenta aí, não tem problema não, comenta aí. Se você comentar um negócio muito odioso, eu até fixo esse comentário. Importante é a gente monetizar.
Imagina isso. Galera, muito obrigado por todo mundo que entendeu a minha opinião, que esteve ali comigo, comprou a ideia, entendeu o que eu quis dizer, discordou ou concordou na boa, porque a troca de ideias, pra mim, é a definição de conhecimento. Quanto mais a gente consegue ver o ponto de vista alheio, quanto mais a gente consegue aprender sobre técnicas e fatos, quanto mais a gente consegue se colocar no lugar do outro e ter a inteligência emocional para discordar e continuar convivendo, mais sábio nós somos, mais inteligente nós somos. É isso, rapaziada. É só falar, reage, Carlos, que eu vou estar reagindo.